noite, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa e de estilo de vida. A transmissão de hoje vai ser a respeito de doença de Alzheimer. Nós vamos discutir um pouco sobre o que é o cérebro, a anatomia do cérebro, vamos discutir um pouquinho sobre o que é a doença de Alzheimer e também vamos discutir os tratamentos tradicionais da alopatia e os tratamentos da linha da medicina alternativa, tá? Eu estou fazendo essa transmissão a partir do meu notebook, da câmera do notebook, e vou acompanhar as perguntas de vocês a partir do aplicativo do Facebook. Inclusive eu já vou ligar o aplicativo do Facebook, tá? Para poder estar acompanhando as perguntas, tá? À medida que eu for começar a transmissão, mais ou menos no meio da transmissão, eu vou cumprimentar vocês, tá ok? Então eu estou abrindo aqui o aplicativo do Facebook, primeiro para poder acompanhar essa aula ao vivo do meu aplicativo. Muito bem, então nós vamos falar sobre Alzheimer. Eu tenho muito material para dividir com vocês hoje. É bem extenso o material, acho que vai ser a aula mais longa que eu vou dar de todas que eu fiz até hoje, tá? O Dr. Ícaro Alves Alcântara está novamente nos dando a honra da sua presença aqui na live. Muito obrigado, Dr. Ícaro, por você estar acompanhando a live. E espero estar dando uma informação de grande qualidade para você. O Dr. Ícaro é um excelente médico de Brasília, da área de homeopatia e ortomolecular, e tem sido um mentor para mim nos últimos meses. Boa noite, Danilo Martins. Boa noite, José Cordeira Farias. Boa noite, Inês de Campos, tá? Eu vou dar início à transmissão. Boa noite, Cláudio Cass. E mais tarde vou cumprimentar mais gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, sou formado há 20 anos e trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Tá? Eu vou mudar a transmissão aqui para os slides, para vocês poderem acompanhar os slides comigo, tá bom? Então, acompanhe meu conteúdo, são posts e vídeos na minha página no Facebook, no facebook.com/Dr. Alain Dutra e também no meu site alain.med.br e também no alainuro.com. Todos os domingos às 7 da noite tem aula ao vivo nova minha na minha página do Facebook, tá? Então, pessoal, comece compartilhando esse conteúdo agora. Quem estiver acompanhando ao vivo, por favor, compartilhe essa live, que muita gente vai se beneficiar do conteúdo dessa live, tá bom? Acompanhe nos posts e vídeos no alainuro.com e também no Facebook e no meu Instagram, que é o @Dr. Alain Dutra, tá? A lista de vídeos palestras anteriores ao vivo está nesse link alain.med.br/lives e também no alain.med.br/mini-lives, tá? Conheça os meus vídeos e posts, curta e compartilhe, tá? O meu canal do YouTube, basta seguir esse link alain.med.br/canal que você vai estar automaticamente acompanhando o meu trabalho também no YouTube. Os vídeos que eu faço no Facebook, depois eu subo para o YouTube, tá? A Clínica HRI fica na cidade de Santo André. Essa é uma clínica da minha propriedade, doutora Ana Paula Rodrigues. Ela fica na Avenida Industrial 780, salas 2401-12314. O telefone está na tela, é o 11-4902-2038. Quem for da região da Grande São Paulo precisar de ajuda da área de medicina integrativa, eu, Dr. Alan, estarei à disposição, tá? Quem não é da região da Grande São Paulo e tiver que passar em outra região, basta acessar esse link, alainuro.com/indicações ou alain.med.br/indicações, que tem médicos que trabalham nessa área de medicina integrativa no Brasil inteiro. Então, pessoal, o cérebro, vou fazer aqui um breve resumo de neuroanatomia bem simplificado, para vocês entenderem o mínimo sobre a doença de Alzheimer, tá? Então, o cérebro é um órgão que pesa até 1,5 kg e a textura do cérebro é muito semelhante à de uma gelatina firme. E ela tem 3 partes principais. O cérebro em si, que preenche a maior parte do crânio, tá? Ele está envolvido com as lembranças, resolução de problemas, pensamentos e sentimentos, tá? A parte do córtex é a parte mais evoluída do cérebro, onde a gente consegue ter o pensamento refinado dos seres humanos. Então, espécies mais primitivas não têm o córtex tão desenvolvido como o cérebro humano, né? E também o cérebro controla os nossos movimentos através do córtex frontal. O cerebelo é a parte posterior, eu vou mostrar daqui a pouco uma foto para vocês entenderem melhor, fica atrás, então, da cabeça, e abaixo do cérebro. O cerebelo tem a função de controlar a coordenação e equilíbrio do nosso corpo, tá? E abaixo, na parte interna do cérebro, na parte mais interna, tem o tronco cerebral. O tronco cerebral ele vai unir o cérebro
a medula espinhal, tá? Ele fica então embaixo do cérebro e na frente do cerebelo. Ele vai se ligar ao cérebro e também à medula espinhal e a função do tronco cerebral, que é composto mesencéfalo, tronco e ponte, mesencéfalo, ponte, ela vai controlar funções involuntárias como respiração, digestão, ritmo circadiano, ritmo cardíaco e pressão arterial. Tá? Então está aqui uma foto mostrando a parte mais externa cheia de sulcos é o cérebro, com córtex cerebral, a parte mais interna é o tronco cerebral e a parte posterior é o cerebelo, né? Tá aqui, vocês podem ver pelas figuras aí, né? E o mesencéfalo, ponte e bulbo, que fazem parte do tronco cerebral, juntando o cérebro à medula espinhal, tá? Então, o verdadeiro trabalho do cérebro é realizado por células individuais. Cada neurônio, né, tem um papel dentro do cérebro. O cérebro é composto por cerca de 100 bilhões de células nervosas, ou neurônios, que tem várias ramificações, vários axônios e dendritos, elas se comunicam entre si. Essas comunicações são muito vastas, né, tem mais de 100 trilhões de comunicações, né, e os cientistas chamam essa rede densa e ramificada de floresta de neurônios, tá? Os sinais que viajam através da floresta de neurônios formam a base das memórias, pensamentos e sentimentos, tá? E os neurônios são o principal tipo de célula destruída pela doença de Alzheimer, que é a doença que nós vamos discutir hoje, tá? Os sinais que formam as memórias e os pensamentos se movimentam por meio de uma célula nervosa individual, com uma minúscula carga elétrica. Então essas células nervosas entram em contato umas com as outras através de sinapses, são trilhões de sinapses no cérebro, e quando uma carga elétrica alcança uma sinapse, ela pode provocar a liberação de pequenas explosões de substâncias químicas, que são os neurotransmissores, tá? Então tem dezenas de neurotransmissores no cérebro, cada uma com a função. Alguns são os principais que nós conhecemos, por exemplo, serotonina, GABA, o sistema glutaminérgico, o sistema acetilcolina, tem vários sistemas de neurotransmissores. E os neurotransmissores viajam através da sinapse, que é a comunicação entre os nervos, transportando sinais para outras células. E os cientistas identificaram dezenas de neurotransmissores. E a doença de Alzheimer atrapalha o modo como as cargas elétricas viajam entre esses neurônios, a atividade dos neurotransmissores, tá? Então são bilhões de células nervosas, são trilhões de sinapses que são as conexões entre os neurônios, tá? E dezenas de neurotransmissores. Portanto, a doença de Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa e progressiva, caracterizada por perturbações de memória, a pessoa perde memória, o pensamento fica danificado, o comportamento e a emoção também são danificados. É a causa mais comum de demência e a quarta principal causa de morte nos Estados Unidos. E tem projeções que em 2050, 1 para cada 3 americanos vão ter essa doença. A doença de Alzheimer causa a morte das células nervosas e a perda de tecido em todo o cérebro. E com o passar do tempo, o cérebro vai encolher e vai afetar quase todas as suas funções, tá? A causa da doença de Alzheimer até hoje não é bem estabelecida. Tem várias causas multifatoriais que nós vamos discutir agora aqui, porém até hoje não se sabe a causa exata. Na verdade, deve ser várias causas, né? Uma das causas, por exemplo, é o estresse oxidativo, tá? Que eu falei em aulas anteriores, quem for lá no meu link, alain.med.br/lives, vai encontrar 4 aulas falando só sobre estresse oxidativo, de tão importante que esse tema é. Também temos uma aula só sobre inflamação, se vocês forem nesse mesmo link, alain.med.br/live, vocês vão achar a aula sobre inflamação, também é um fator muito importante dentro da doença de Alzheimer, tá? E nós sabemos, por exemplo, que a disfunção mitocondrial, que também está envolvida em outras doenças, como outras doenças neurodegenerativas ou câncer, também está envolvido com disfunção mitocondrial. O que é disfunção mitocondrial? A mitocôndria, que é a organela celular que produz energia no nosso organismo, tá? Essa organela celular passa a funcionar de maneira inadequada e existe uma variação genética aqui, é o ApoE4, a apolipoproteína do tipo E4. Quem tem essa variação genética tem muito mais chance de desenvolver a doença de Alzheimer, e se sabe que essa variação genética afeta o funcionamento de mitocôndrias, tá? E uma coisa muito importante dentro da doença de Alzheimer, que os cientistas já constataram há vários anos, é que existem agregados de proteínas tóxicas, o beta-amiloide, que nós vamos falar mais agora daqui a pouco, e o beta-amiloide, esses agregados, essas proteínas, vai atrapalhar o sistema de microtúbulos dentro dos neurônios, atrapalhando a comunicação dentro da célula e entre as células. Então essas proteínas tóxicas vão romper as comunicações nas células
e atrapalhar todo o funcionamento dos neurônios entre si, tá? Isso daí se sabe que não é a única causa do Alzheimer. Portanto, se você só combater esses agregados de proteínas tóxicas, os beta-amiloide, você não cura a doença. Então, é mais complexo do que só simplesmente essa presença das proteínas, tá? Então, outros fatores são as excitotoxinas. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que o sistema de glutamato no cérebro, tá? Que usa esses receptores NMDA, o glutamato é um neurotransmissor muito importante excitatório do cérebro, que é muito importante para a formação de memórias, tá? Porém, se você tiver uma excitação exagerada do glutamato, você pode ter problemas, tá, de destruição de neurônios, tá? Então a gente sabe que se houver muita estimulação de glutamato, você pode perder células nervosas, tá? Isso acontece, por exemplo, quando você consome muito aquele sal que tem o glutamato monossódico junto, né? O sal chamado, não vou falar a marca aqui, mas o pessoal conhece que esse sal que tem glutamato, ele pode causar danos no cérebro, tá? Deficiência hormonal, deficiência de hormônio sexual masculino nos homens e deficiência de estrogênio nas mulheres também é um fator importante na formação da doença de Alzheimer, tá? E tem uma suspeita de que infecções, por exemplo, no cérebro, provavelmente provocadas por espiroquetas, que é um tipo de bactéria pequena, pode provocar também o Alzheimer, mas isso não foi confirmado, mas pode ser um fator importante. Algumas pessoas estão tentando tratar o Alzheimer com antibióticos, tá? como a doxiciclina. Então, essa é uma imagem mostrando a diferença entre um cérebro normal e um cérebro com Alzheimer avançado. Você percebe que o cérebro fica menor, ele perde massa e você tem um encolhimento do córtex, principalmente do hipocampo, que é uma região do cérebro que é onde se concentram as memórias, e os ventrículos passam a ser maiores, o espaço dos ventrículos ficam grandes, tá? Então o cérebro vai encolhendo e vai perdendo neurônios, tá? A partir do momento que você vai tendo essa evolução da doença. Então, o tecido celular neuronal com Alzheimer possui um número bem menor de células nervosas e de sinapses do que um cérebro saudável. E vai se formando essas placas, depósitos anormais de fragmentos de proteína que vão se agrupando entre as células nervosas. Essas placas anormais de proteínas são chamadas beta-amiloides, tá? E as células nervosas mortas e prestes a morrer contêm emaranhados neurofibrilares que são formados por a proteína distorcida, né? E esses filamentos são torcidos, são originários de uma proteína estrutural do cérebro chamada proteína tau. Então essa proteína tau ela é distorcida e são formados beta-amiloides e acontece essa disrupção dos microtúbulos dentro das células nervosas, tá? E os cientistas não sabem ao certo o que causa a morte das células e a perda de tecido em um cérebro com Alzheimer, mas as placas emaranhadas são os principais suspeitos, tá? Então as placas são formadas a partir do momento que pedaços da proteína beta-amiloide se agrupam, né? E essas beta-amiloides vêm da proteína tau, que são deformadas, né? E essa proteína é encontrada nas membranas engordurosas que envolvem as células nervosas. O beta-amiloide, portanto, é quimicamente pegajoso e se junta aos poucos formando essas tais placas, tá? E as formas mais nocivas de beta-amiloide talvez sejam os grupos de pequenos pedaços que as placas em si. Esses pequenos agrupamentos podem bloquear a sinalização entre as células e corromper a sinapse, a comunicação entre os nervos, tá? E também podem ativar as células do sistema imunológico, as células do sistema imunológico começam a destruir esses neurônios que têm essas proteínas anormais, tá? Passam a devorar as células deficientes. Então aqui é uma imagem mostrando esse aglomerado de proteínas beta-amiloide entre os neurônios, né, os neurônios sendo danificados, né, em comparação com células saudáveis na foto menor embaixo, tá? Então isso acontece, essa destruição dos neurônios e também forma esses emaranhados, né? Como eu falei, as estruturas neurofibrilares dentro do cérebro vão sendo destruídos, tá? Esses emaranhados dentro da célula nervosa começam a destruir a célula e não permite as células se comunicarem entre si, tá bom? Pessoal, lembrando que as dúvidas eu vou responder no final da transmissão, tá? Eu não vou responder agora, tá? Espera para até o final da transmissão para vocês fazerem as suas perguntas, tá? Senão vocês acabam, eu acabo me perdendo no meio da transmissão, tá bom? Então, o estágio inicial da doença de Alzheimer, as mudanças podem começar 20 anos ou antes do diagnóstico, as pessoas não percebem porque no começo a pessoa não vai ter déficit neurológico e em estágios leves a moderados de Alzheimer,
os indivíduos geralmente vivem de 2 a 10 anos e no estado grave de Alzheimer, os indivíduos podem viver de 1 a 5 anos. Então tem as fotos de cima para baixo, da esquerda para a direita, a foto mais à esquerda e mais acima, vocês podem perceber que a região afetada é só o hipocampo, depois ela vai se espalhando para o córtex frontal, né, para o lóbulo occipital, e no estado mais avançado da doença vai afetar o cérebro inteiro, tá? Que é a foto de baixo. Então, quando a pessoa tem uma doença de Alzheimer leve a moderada, o que vai ser afetado é a memória, o pensamento e o planejamento. De início, há uma interferência no trabalho, na vida social, a pessoa começa a ter problemas no trabalho e também na convivência social, começa a ficar confusos e tem dificuldade de lidar com dinheiro. E conforme essa doença avança, podem passar por alterações na personalidade e no comportamento, tá? Então, com o tempo, elas vão começando a ter dificuldade de reconhecer amigos e familiares. É uma doença muito sinistra, né, que vai destruindo a identidade da pessoa. Na forma grave, as pessoas perdem a capacidade de se comunicarem, de reconhecerem a família e as pessoas queridas e também passam a não conseguir cuidar de si próprias, né? Então, quais são os fatores de risco dessa doença? Tá? Tem vários fatores de risco. O principal deles é a idade avançada, pessoas que têm histórico familiar na doença, né? Pessoas na família que apresentam essa doença. A presença desse apolipoproteína E4, que é uma variação genética, também facilita muito o Alzheimer. A síndrome metabólica, né? Pessoas que são obesas, com cintura muito grande, ou que têm alterações no metabolismo dos lipídios, ou tem glicose aumentada no sangue, ou pessoas com pressão alta. Qualquer um desses fatores da síndrome metabólica aumenta muito o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, tá? Pessoas que bateram a cabeça, por exemplo, também têm maior chance de desenvolver a doença, e também a presença da homocisteinemia, ou seja, homocisteína alta no sangue, é outro fator de risco, tá? Deficiências nutricionais, pessoas que têm deficiência de ômega 3, magnésio, complexo B, principalmente a vitamina B12 e também a vitamina D, tem mais problemas com a doença de Alzheimer. Então é importante você, não falar daqui a pouco sobre esses nutrientes, é importante você ter bons níveis de ômega 3, de magnésio, complexo B e vitamina D, tá? Pessoas que têm AVC silenciosos também, pessoas que tiveram ataques químicos transitórios, AVCs pequenos, também têm maior chance de desenvolver o Alzheimer. Então, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico do Alzheimer é sempre por exclusão. Então, o médico que vai pensar em Alzheimer, ele tem que excluir outras causas primeiro, por exemplo, como demência de Parkinson, como demência vascular, senil, porque não existe um exame exato para diagnosticar Alzheimer, tá? A gente teria que fazer uma biópsia do cérebro para ter certeza que a pessoa tem a doença e ninguém faz isso, tá? Então, o diagnóstico de exclusão, que nós chamamos em medicina quando você tem que fazer a exclusão de outros diagnósticos para fechar o diagnóstico de Alzheimer, tá? E você vai ajudar nesse diagnóstico também a anamnese, que é a conversa com o paciente, a histórico com o paciente, uns testes mentais, o mais conhecido deles é o Mini-Mental. Exames de laboratório podem ajudar e também exames de imagem sofisticados, como a ressonância nuclear magnética, o PET-scan, que é um tipo de tomografia, e o SPECT também, que é outro tipo de tomografia. Como fazer para prevenir o Alzheimer? É importante você adotar e manter bons hábitos de vida em geral, tá? É muito importante isso para você poder prevenir, tá? Exercício físico regular é comprovado que previne Alzheimer. Evitar o consumo excessivo de calorias em geral, você ter uma alimentação mais regrada, com menos calorias, principalmente os carboidratos, você tem que reduzir o consumo desses carboidratos, principalmente os industrializados e refinados, tá? É isso que a gente fala quase todo dia nas lives, tá? É importante você reduzir o consumo de carboidratos, principalmente os carboidratos que vêm, né, da farinha de trigo ultra refinada, tá? Esses são os piores de todos, né? Fora os açúcares também, que são muito problemáticos, tá? Consumir mais e regularmente as boas gorduras, como o óleo de coco, né? Porque o óleo de coco é rico em triglicerídeos de cadeia média, nós vamos falar disso daqui a pouco, tá? O jejum intermitente pode ajudar as pessoas que estão bem adaptadas a uma alimentação com menos carboidrato, com mais gordura de qualidade, tá? É importante você só iniciar o jejum intermitente se você estiver bem adaptado à dieta com baixo carboidrato e gorduras de qualidade, tá? E aumentar o seu consumo diário de ômega 3, isso é fundamental, tá? Vou explicar por que daqui a pouco.
Evite alimentos processados, come mais comida de verdade, é muito importante. Evitar o açúcar, cuidado também com o excesso de frutose que tem, por exemplo, os alimentos industrializados que são ricos em xarope de milho, tá? Evitar o glúten, né, a proteína inflamatória do trigo. Evitar a caseína, a proteína inflamatória do leite, tá? Isso nós falamos em várias lives anteriores também. Melhore seu funcionamento intestinal, sobretudo o perfil das bactérias que lá estão. Então você tem que melhorar o funcionamento do seu intestino, tá? Como é que você faz isso? Se alimentando de alimentos naturais, ricos em fibras, né? Legumes, verduras e vegetais, hortaliças, e você cortando o glúten e a caseína. Você já vai melhorar bastante o seu intestino, tá? Consuma mais e sempre as boas gorduras, que é o óleo de coco, né? A manteiga ghee, principalmente a manteiga ghee, né? As gorduras animais com moderação, saturadas, né? A gordura do abacate, a gordura das nozes, são boas gorduras, tá? Mantenha ótimos seus níveis de magnésio, tá? Várias dessas dicas, pessoal, também vêm do site do Dr. Ícaro Alves Alcântara, que também, por sua vez, foi inspirado pelo trabalho do Dr. Mercola. Então, o Dr. Mercola e o Dr. Ícaro me ajudaram muito na elaboração dessas dicas aqui, tá? Consuma mais vegetais regularmente de boas fontes, né? E também esses vegetais, principalmente os orgânicos, vão ser boas fontes de folatos, tá? Exercite regularmente, como já falamos, e expõe-se regularmente ao sol da forma adequada e tenha atenção aos seus níveis de vitamina D. Vitamina D é uma substância fundamental na prevenção do Alzheimer, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, tá? E avalie os seus níveis de metais pesados no corpo, faça um mineralograma, né? E faça um detox periódico, tá? É importante você evitar o alumínio, que está presente em desodorantes que tirem o suor, né, ou antiperspirantes. A vacina da gripe também é rica em alumínio e mercúrio. Vários alimentos estão contaminados com mercúrio, é bom evitar. Né? E também, se você tiver amálgamas na boca de mercúrio, é interessante você tentar retirar isso daí com um dentista biológico, tá? Que é uma grande fonte de mercúrio, esses amálgamas, tá? Evite as estatinas, os remédios das classes das estatinas, já falamos sobre isso em lives anteriores, tá? Porque a estatina, ela depleta a vitamina B12, coenzima Q10, as estatinas levam à demência, levam a diabetes, aumentam o risco de câncer, tá? E também remédios anticolinérgicos, são aqueles remédios que inibem a acetilcolina, tá bom? E pratique o exercício cerebral, a neuróbica, né? Malhação do seu cérebro e desafie regularmente sua mente com o novo constantemente. Isso inclui você ter uma boa leitura. Leitura está comprovado que protege contra a doença de Alzheimer. Reduza ou gerencie melhor o seu estresse, tá? Eu vou cumprimentar novamente vocês que estão acompanhando ao vivo. Muito obrigado para quem está vendo ao vivo. Boa noite, Wallace Gomes. Boa noite, Luciana Araújo, Esther Fruc. Boa noite, Fábio Colognese, Neuza Simeone. Tem outras pessoas que estão acompanhando ao vivo. Boa noite, Janete Cortez. Eu devo estar evitando, eu devo estar errando de não estar cumprimentando algumas pessoas, porque o meu aplicativo do Facebook tem falhado às vezes, né, no celular, porque eu faço transmissão através do notebook e acompanho as perguntas pelo celular, tá bom? E a Janete Cortez já tem uma pergunta aqui, mas Janete, eu vou pedir por gentileza para você fazer de novo essa pergunta daqui a pouco, porque eu não vou conseguir responder agora, tá bom? Se eu conseguir acessar a sua pergunta daqui a pouco, eu respondo ela no final da live, tá? Mas pode ser que eu perca essa pergunta lá para o final. Boa noite, Rosilene, boa noite, Vandeca, tá? Quem eu não cumprimentei, eu peço desculpas, tá, pessoal? Porque às vezes eu não consigo ver todo mundo que está ao vivo, tá bom? Então vamos continuar. Então reduza e gerencie melhor o seu estresse. É muito importante para você gerenciar bem o seu estresse, evitar de que coisas pequenas atrapalhem sua mente. Tudo que acontece na sua vida, a maioria das coisas não tem grande relevância. Então muitas vezes você se estressa com coisas pequenas que não tem nenhum significado na sua vida. E se você começar a valorizar demais essas coisas, você vai ter um estresse contínuo, você vai ter fadiga adrenal e você vai ter maior risco de desenvolver uma doença de Alzheimer, tá? Então nós sabemos que os açúcares têm tudo a ver com Alzheimer, tá? Quem tem o hábito de beber bebidas doces, adocicadas, por exemplo, refrigerantes e sucos de caixinha, tá? Tem maior risco de AVC, doenças neurodegenerativas, não é só Alzheimer, também Parkinson, e também pessoas que tomam adoçantes, principalmente que têm aspartame, têm o mesmo risco. Então fique longe de refrigerantes, fique longe de bebidas adocicadas, isso aumenta o seu risco de Alzheimer e também, mesmo que seja adoçante, vai aumentar o seu risco, tá? Prevenir
o Alzheimer é quase igual ao prevenir a diabetes mellitus, tá? Os especialistas hoje consideram o diabetes mellitus como diabetes tipo 3, perdão, reformulando. Os especialistas consideram hoje o Alzheimer como diabetes tipo 3, tá? Então assistam a aula sobre diabetes, que eu tenho uma aula sobre isso, e tem várias outras aulas sobre alimentação. Tudo que vale nessa aula de diabetes vale para a prevenção do Alzheimer. Quando você previne o diabetes, você está também prevenindo o Alzheimer, tá? E tanto que várias substâncias, por exemplo, a carnosina, a carnitina, podem ajudar a prevenir o Alzheimer, e a carnosina especificamente é uma substância antiglicante, ela vai evitar a glicação de proteínas do sangue, tá? O que tem a ver candidíase, o fungo, né, que é muito comum nas mulheres, também em homens, e o Alzheimer, tá? Está comprovado que a candidíase crônica faz o paciente ser candidato a Alzheimer no futuro. Por isso é muito importante você ter uma boa saúde intestinal, você evitar desbiose, tá? Porque a desbiose intestinal provoca o quê? Uma interrupção, tá? Uma disrupção da interface intestino e cérebro. A cândida, esse fungo que está tão presente nas nossas vidas, que é tão comum você ver paciente com candidíase, tanto vaginal nas mulheres como no pênis dos homens, a cândida, esse fungo, produz aglomerados emaranhados de proteínas muito parecidos com as chamadas beta-amiloide do cérebro de quem tem a doença de Alzheimer. Então se sabe hoje que a candidíase é um fator de risco para a doença de Alzheimer, tá? Isso explica porque a doença de Alzheimer é 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, mulheres, se previnam, não deixem você ficar o tempo todo com candidíase, porque isso vai te aumentar o seu risco de desenvolver o Alzheimer. Para isso, procure um bom ginecologista, de preferência um ginecologista que siga a linha de medicina integrativa e funcional como eu, tá? Aliás, só esclarecendo, eu não sou ginecologista, mas eu trato muitas mulheres também com candidíase, tá? Então, dietas que podem ajudar. Quais são as alimentações que podem ajudar as pessoas que têm risco de desenvolver Alzheimer ou que já estão começando a desenvolver os primeiros sinais da doença? A dieta mediterrânea é uma alimentação adequada para isso, tá? Aquela alimentação que você aumenta muito o consumo de nozes e sementes, aumenta o consumo de azeite, aumenta o consumo de peixes, né? Come bastante grãos, bastante fibra, e você reduz os alimentos lácteos derivados do leite, e reduz também muito a carne vermelha. Tá? Essa dieta mediterrânea, em um estudo, foi demonstrado que 28% das pessoas, reformulando, tá? Das pessoas que seguiam a dieta mediterrânea, entre aquelas que estavam seguindo de maneira mais rígida, tiveram 28% menos déficit cognitivo, tá? Do que as pessoas que estavam seguindo um pouco a dieta mediterrânea. Tá? Isso em 4,5 anos de acompanhamento. Então, no geral, as pessoas que seguiam essa dieta tinham 48% menos chance de desenvolver Alzheimer. A dieta cetogênica também é uma excelente alternativa. Quando eu falo dieta cetogênica, pessoal, eu não estou falando de vocês comerem gordura o dia inteiro e não comerem vegetais, tá? A dieta cetogênica que eu admiro, recomendo, é uma dieta que você aumenta o consumo de gordura de qualidade e que você reduz os carboidratos, principalmente os refinados, tá? Porém, você tem que comer ainda o carboidrato na forma de vegetais, verduras e legumes, tá? Você não vai cessar o seu consumo de legumes e vegetais porque eles são fundamentais para ter fontes minerais e oligoelementos, tá? Então essa dieta cetogênica, do jeito que eu estou falando, ela melhorou o desempenho da memória verbal após 6 semanas de uso em relação à alimentação com muito carboidrato, tá? Todas essas alimentações que eu estou falando aqui, essas medidas saudáveis de vida, não vão só te prevenir do Alzheimer, vão te prevenir de várias outras doenças, de diabetes, de pressão alta, né, de síndrome metabólica. Então você vai ter com certeza muito mais qualidade de vida e vai viver 10, 15 anos a mais com muito mais qualidade se você seguir essas orientações, tá bom? Então isso aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos comprovando que a dieta cetogênica melhora a memória e previne e ajuda a tratar o Alzheimer, tá? Nesse trabalho aqui, publicado no Neurobiology Aging, em 2012, foi observado uma melhor performance verbal para as pessoas que estavam adotando a dieta com pouco carboidrato, né? Por quê? Porque aumentou os níveis de cetonas, tá? E a gente sabe que as cetonas aumentadas no corpo, principalmente no cérebro, melhora o funcionamento cerebral, deixa o pensamento mais claro e mais limpo, melhora a performance cerebral, e que esses achados desse trabalho indicam que a dieta com muito baixo carboidrato, mesmo por pouco período de tempo, pode melhorar a função de memória em pessoas mais velhas,
com risco maior para Alzheimer, tá? Por causa da cetose que eu falei. A cetose não é a mesma coisa que choque cetogênico, tá? É outra situação. Então, a cetose, de maneira controlada, melhora o funcionamento cerebral, reduz a inflamação, melhora o metabolismo energético do cérebro, né? E pode melhorar, contribuir para melhorar a função neurocognitiva. Outro trabalho mostrando no agente ketogênico, cetogênico, que ele vai aumentar os níveis de beta-hidroxibutirato no cérebro, tá? E esse agente cetogênico, quem usou essa forma de reposição de cetona, teve aumento das cetonas no corpo e resultou numa diferença estatística de scores mentais. As pessoas tiveram um cérebro funcionando melhor do que pessoas que estavam tendo uma dieta normal sem esse agente cetogênico, tá? Quais são os remédios da medicina alopática que são usados para tratar o Alzheimer, tá? Lembrando que esses remédios eles são importantes porque eles vão frear a doença, vão diminuir a progressão da doença, porém eles não curam o Alzheimer, eles simplesmente diminuem a progressão, tá? O principal deles é os inibidores da acetilcolinesterase. Essa é uma enzima, a acetilcolinesterase é uma enzima que vai degradar a acetilcolina, né, na comunicação entre os nervos, né? O nervo vai se comunicar com, um com o outro através da acetilcolina, que é o neurotransmissor. Essa enzima vai destruir a acetilcolina. Então, quando você inibe a enzima que destrói a acetilcolina, você aumenta os níveis de acetilcolina no cérebro e vai combater os efeitos, um dos efeitos principais do Alzheimer, que é a destruição da acetilcolina no cérebro, tá? Então, o efeito desse remédio é aumentar os níveis de acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante no cérebro, tá? E desses remédios, nós temos aí vários que são os mais comuns que estão no mercado americano e brasileiro, que é a donezepila, a rivastigmina, que é o mais comum deles, e a galantamina, tá? Só que eles ajudam só a reduzir sintomas e desacelerar o avanço da doença. Nós temos os bloqueadores dos receptores NMDA, N-metil-D-aspartato, tá? Esses receptores são os receptores do glutamato no cérebro, do sistema de glutamato do cérebro, tá? Então, um desses bloqueadores, o mais comum é a memantina, que também tem muito no Brasil, é usado mais para as formas mais avançadas do Alzheimer, tá? Aqueles outros que eu falei anteriormente, os inibidores da acetilcolinesterase, são mais para casos leves a moderados, e a memantina, que é o bloqueador NMDA, é mais para casos mais graves da doença, tá? Pode ser utilizado também anti-inflamatórios não esteroidais para bloquear a inflamação do cérebro, porém, a gente sabe que esses anti-inflamatórios, tipo o diclofenaco, o nimesulide, o ibuprofeno, etc., eles têm muitos efeitos colaterais, principalmente no cérebro, principalmente no coração, pode provocar infarto do miocárdio, pode provocar insuficiência renal e pode provocar também úlceras gastroduodenais, né? Então é importante você evitar anti-inflamatórios, e desses o AS, né, o ácido salicílico, é o mais seguro deles, tá? Então vamos falar aqui de prevenção através da modulação hormonal. O que nós podemos fazer em termos de modulação hormonal para prevenir o Alzheimer nas pessoas, tá? Nós sabemos que a pregnenolona, tanto na forma oral quanto na forma de transdérmica, você passar na pele, melhora muito a memória e vai ajudar o crescimento de células nervosas. Então, a pregnenolona é uma ótima estratégia para melhorar a memória e prevenir e tratar os estágios iniciais do Alzheimer, tá? O DHEA é também um hormônio da suprarrenal, que vai caindo à medida que você vai envelhecendo, e nós sabemos que o DHEA tem vários efeitos. Vou mostrar um quadrinho daqui a pouco dos efeitos do DHEA, que eu já mostrei em aulas anteriores, mas o efeito principal do DHEA nesse caso do Alzheimer é o efeito anti-inflamatório, antioxidante e melhorar o trofismo nervoso, ajudar as células nervosas a se regenerarem, tá? Porque antigamente se achava que as células nervosas não se regeneram, isso é uma mentira, pessoal. A gente sabe hoje em dia que existe regeneração sim de cérebro, de células nervosas, tá? Porque tem células tronco no cérebro que consegue recuperar parte dos neurônios, tá? O estrogênio, o hormônio sexual feminino nas mulheres que estão na menopausa, é comprovado que a menopausa aumenta o risco de Alzheimer, portanto, o estrogênio pode ser utilizado antes da menopausa para prevenir Alzheimer, mas alguns trabalhos são meio conflitantes em relação se o estrogênio, para quem já tem Alzheimer, poderia ajudar, tá? Parece que não ajuda em quem tem a doença, mas ajuda a prevenir as pessoas que têm a tendência a desenvolver Alzheimer. A progesterona também tem esse efeito protetor, e a testosterona nos homens, principalmente, melhora o fluxo cerebral
e vai ajudar a formar menos proteínas anormais, as beta-amiloides. A melatonina, que é o hormônio do sono, não só atua como hormônio do sono, ajuda a gente a dormir melhor, mas tem também ação antioxidante muito poderosa e também ajuda a formar menos beta-amiloides, tá bom? Essa parte hormonal, pessoal. Vamos falar agora de alimentos, nutrientes e suplementos. Antes de tudo, eu gostaria de deixar bem claro para vocês que nada disso que eu vou falar agora são dezenas de compostos, nenhum deles fazem milagre, tá? Primeiro e antes de tudo, por favor, pessoal, os hábitos saudáveis de vida, eu vou ficar insistindo nisso, tá? Os hábitos saudáveis de vida, pessoal. Os hábitos saudáveis de vida. Por que eu estou sendo chato e repetitivo aqui? Porque muita gente acha que o negócio é ficar se entupindo de suplemento. Se você fizer isso, você vai ter o xixi mais caro do bairro e não vai ter uma boa prevenção. Então, todos os suplementos que eu vou falar agora, eles só são importantes se você tiver já os bons hábitos de vida que eu já mencionei antes, bem estabelecidos, tá bom? Quero deixar isso bem claro para todo mundo. Um das substâncias que pode ser utilizado na prevenção é o lítio, mas eu não estou falando aqui do carbonato de lítio, que é usado para quem tem psicose maníaco-depressiva, ou que é chamado hoje em dia de bipolar. Então, quem tem a doença bipolar pode usar o lítio, na forma de carbonato. Mas, para a prevenção de Alzheimer, é mais conveniente na forma de orotato ou citrato. Tá? E as doses que a gente usa são bem menores do que as doses usadas para mania, tá? Que é o bipolar, né? Então, qual é a ação do lítio? O lítio ajuda a melhorar o funcionamento da mitocôndria, a melhorar a cognição e diminui a inflamação e também a oxidação, estresse oxidativo dentro do neurônio, tá? Porém, tem efeitos colaterais. O lítio pode provocar insuficiência renal crônica se usado em altas doses e também pode provocar dano ao cerebelo, tá? Tive novamente um problema aqui com o aplicativo do celular, do Facebook, não sei por que ele fica toda hora caindo, tá? Eu vou ter que entrar aqui de novo para poder ver as perguntas depois, senão eu não vou conseguir ver as perguntas. Só um minuto que eu vou restabelecer minha conexão com o aplicativo do Facebook no meu celular. Muito bem, eu consegui fazer a conexão de novo, tá? Então, pessoal, então o lítio tem esses possíveis efeitos colaterais de insuficiência renal crônica e pode causar dano cerebral em altas doses, que são doses mais comuns para quem tem a doença bipolar, tá? No caso do Alzheimer, as doses que são usadas são doses baixas. Então aqui é um slide mostrando como o DHA ele é poderoso como uma substância que no Brasil a gente não pode falar isso, né? Que todo mundo acha isso uma heresia, mas anti-age, né? Anti-envelhecimento, tá? Quando a gente fala anti-envelhecimento, ninguém vai conseguir romper a idade, ninguém vai conseguir evitar a passagem dos anos, você pode envelhecer de uma forma muito mais saudável. O DHA é um dos compostos que pode ajudar nisso, tá? Tem esse efeito anti-inflamatório importante, retardar o envelhecimento, importante neuroprotetor, que no caso para o Alzheimer ajuda muito, antioxidante muito bom, melhora a densidade óssea, melhora a capacidade imunológica, antidepressivo, cardioprotetor, melhora o humor, a capacidade de memória e também neutraliza as toxinas cerebrais. Porém, pessoal, DHA em mulheres às vezes provoca efeitos colaterais, como, por exemplo, a masculinização. Em algumas mulheres, se tomar doses altas de DHA, pode ter aumento de pelos no corpo, aumento de testosterona, porque esse DHA pode se transformar em testosterona. Então, mulheres, tomem muito cuidado com o DHA e não usem doses mais altas do que 25 mg por dia, tá? Então, quais são os outros nutrientes e alimentos importantes? O ômega 3, principalmente o DHA, o ácido docosa hexaenoico, tá? O DHA é o tipo de ômega 3 que é muito rico em peixes, né, de águas profundas e geladas, né? E esse tipo de ácido de ômega 3, ele vai ter um aumento no desempenho cognitivo, aprendizado e memória. Eu recomendo que todo mundo faça a reposição de ômega 3, independente da idade, porque a nossa dieta hoje em dia é muito baixa ômega 3, então não vejo sentido de vocês não tomarem ômega 3 todo dia. Pessoas mais jovens podem tomar uma cápsula por dia, pessoas que têm mais idade ou que têm maior risco podem tomar de 3 a 4 cápsulas por dia. De 1 grama, no caso, né? Eu não costumo dar doses, mas nesse caso eu vou fazer uma exceção, porque o ômega 3 é uma coisa tão importante, tá? Então o ômega 3 vai ter um efeito de redução do processo inflamatório subclínico associado ao envelhecimento, ele vai dar uma neuroproteção, vai prevenir o envelhecimento progressivo e precoce do sistema nervoso central, reduzir o risco da demência, da doença de Alzheimer e aumentar o desempenho intelectual também em crianças. Mulheres grávidas que tomam ômega 3 quando estão gestantes vão ter
causando um enorme presente, o maior presente que pode dar para os seus filhos, porque essas crianças vão nascer com o maior desempenho intelectual que outras crianças que não tiveram mães com reposição de ômega 3 durante a gestação. E também o ômega 3 vai melhorar os sintomas depressivos e da demência leve em idosos e melhora a fluência verbal também, tá? A uperzina A é um alcaloide isolado de uma erva chinesa chamada Uperzia serrata. E essa uperzina A tem um potente efeito neuroprotetor. Porque ela tem uma ação muito parecida com aquelas drogas memantina, ou seja, ela vai inibir o receptor NMDA, o receptor do glutamato, né? E vai inibir também a enzima acetilcolinesterase também, que é o efeito parecido também com a outra, a rivastigmina, né? Então ele vai ter esse efeito de melhorar os níveis de acetilcolina no cérebro, tá? Então a uperzina A é um excelente fitoterápico para quem tem o Alzheimer. A curcumina, já falei muitas vezes de curcumina, porque a curcumina é anti-câncer, é anti-inflamatória, é antioxidante, melhora o cérebro. Então no caso do Alzheimer vai ter efeito antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor, e vai formar menos daquelas proteínas beta-amiloides, tá? E ela vai também ter o efeito de diminuir a depósito de cobre e ferro no cérebro. O PQQ, que é a pirrolino, quinolina, quinona, é a vitamina das mais novas que foram descobertas. A PQQ é importante na biogênese mitocondrial e também vai ajudar a formar menos beta-amiloide e ajudar a prevenir o diabetes, tá? A vitamina D é muito importante você manter bons níveis dela para evitar o Alzheimer, tá? É muito comprovado hoje que quem tem vitamina D baixa tem maior risco de Alzheimer, entre outras doenças, né? Muitas doenças você pode desenvolver com baixa de vitamina D. Então, pessoal, não é que nem o pessoal aí fala que tem que manter 30 de vitamina D que tá bom. 30 não tá bom. Tem que manter entre 60 e 90 para você ter os efeitos anti-câncer da vitamina D e o efeito anti-Alzheimer. A metformina também tem um efeito muito controverso anti-Alzheimer, porque tem trabalhos que falam a favor da metformina, eu até já fiz post sobre isso, mas tem alguns estudos questionando isso, achando que a metformina vai causar aumento de Alzheimer, tá? Portanto, é muito controverso, mas eu acredito que esse efeito desse trabalho que foi lançado no começo do ano, que fala em aumento de Alzheimer com a metformina, é porque as pessoas que fizeram uso dela não tiveram a reposição de vitamina B12 e ácido fólico, porque a metformina, apesar de ajudar a manter os níveis de açúcar do sangue controlados, ele pode dar deficiência de B12 e fólico. Então é importante você que tome metformina para diabetes ou por qualquer outro motivo, tome a vitamina B12 e o ácido fólico junto, tá? Porque a metformina hoje ela é divulgada como droga anti-aging, anti-envelhecimento. A metformina é uma droga, uma das mais seguras para diabetes, para evitar envelhecimento mesmo, só que tem esse efeito de causar deficiência de B12 e ácido fólico, então é muito importante fazer a reposição do B12 e fólico, tá? E também da coenzima Q10, que também vai ajudar muito a evitar os efeitos negativos da metformina, tá? O óleo de coco e os triglicerídeos de cadeia média. Nos Estados Unidos é comum você achar o óleo de triglicerídeo puro de cadeia média, no Brasil é mais fácil achar o óleo de coco. Um estudo de 2004 da The Journal of Neurobiology of Aging mostrou que os TCM, os triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco, melhoraram problemas de memória, inclusive Alzheimer. Eu tomo óleo de coco todo dia e recomendo que vocês usem, tá? Essas notícias recentes da imprensa falando que o óleo de coco é ruim para a sua saúde, não levem elas em considerações, são notícias que têm problemas aí de conflito de interesse. Tá? O óleo de coco, apesar de ser um óleo saturado, ele é muito bom para a saúde porque ele é rico nesses triglicerídeos de cadeia média, que não vão te deixar engordo, vão te aumentar seu nível de energia, eles são termogênicos, eles são ricos em vitamina E, das várias formas de vitamina E, e também, além de ajudar você a emagrecer, o óleo de coco também tem esse efeito neuroprotetor. A coenzima Q10, que tem nas formas de ubiquinona, ubiquinol e idebenona. O idebenona é uma forma artificial da coenzima Q10. Todas essas substâncias vão levar ao aumento do metabolismo cerebral, a produção de noradrenalina e serotonina são dois importantes neurotransmissores, e também vão aumentar uma substância que está sendo estudada para Alzheimer como ainda uma coisa experimental, mas a coenzima Q10 vai aumentar esse fator de crescimento neuronal, o NGF, isso vai melhorar a função também do sistema colinérgico e melhorar a capacidade de aprendizado. Então é uma boa ideia você usar a coenzima Q10.
O ginkgo biloba, que é um fitoterápico muito conhecido, muito antigo, tem uma ação antioxidante muito poderosa, protetor mitocondrial e neuronal, muito interessante você usar, tem que tomar cuidado porque ele inibe a coagulação, tem pessoas que não podem ter inibição da coagulação, não pode usar o ginkgo biloba, né? Ele afina o sangue, porém ele tem também um aumento da produção de fatores de crescimento neural e glial, melhora a situação dos neurônios do cérebro, melhora o número de receptores de acetilcolina no cérebro, melhora a síntese de dopamina e GABA, que é um neurotransmissor calmante do cérebro, e vai prevenir demência, Alzheimer e neurites. A pantetina, que é uma forma de vitamina B5 alterada, o ácido pantotênico alterado, ele vai dar suporte à produção do BDNF, que é outro fator de crescimento neural, né, que é o Brain Derived Neurotropic Factor, e vai dar apoio à sobrevivência de neurônios e ajudar a criar neurônios novos. A pantetina é uma baita substância, muito interessante para a prevenção de várias doenças. O complexo B, principalmente a vitamina B12, B6 e o folato, eles vão ajudar a controlar os níveis de homocisteína no sangue. A homocisteína não pode acumular no nosso organismo, existe um sistema de metilação que ajuda a controlar a homocisteína. A cisteína tem que virar metionina, não pode virar homocisteína. Então, para evitar que haja acúmulo de homocisteína, é importante você fazer uso dessas substâncias tanto na forma de alimento como de suplemento, vitamina B12, B6 e folato. E também o ácido nicotínico ou a niacina, que é a vitamina B3, ajuda também a controlar essa situação, diminuir o risco de Alzheimer. Tá? O NADH, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo, tá? É uma forma reduzida com enzima 1, é também uma substância muito importante dentro da mitocôndria, é o primeiro e mais importante energético elemento da cadeia de reações da mitocôndria. Ele vai estimular a produção de dopamina e norepinefrina, dois importantes neurotransmissores no cérebro, e vai ter efeitos positivos nas funções fisiológicas dependentes da dopamina, que é a força muscular, movimento, coordenação motora, funções cognitivas, humor, vida sexual e aumento da secreção hormonal. Portanto, o NADH vai ajudar muito nesses casos de Alzheimer no começo. Ele vai estimular a produção de noradrenalina, que é responsável pela atenção, coordenação, concentração, atividade mental, e também da serotonina, que é necessária para o equilíbrio emocional e o sono. O magnésio, na forma de treonato, tá? O treonato é um tipo de magnésio quelato, um tipo de magnésio ligado a aminoácido, é uma forma de magnésio que atravessa melhor a barreira hematoencefálica. Um estudo que foi publicado na revista Neuro mostrou que foi possível quantificar mais quantidade de magnésio no seu cérebro se você usar o magnésio na forma de treonato, né, do que outras formas, como por exemplo o cloreto de magnésio ou o gluconato de magnésio. Ele é capaz de aumentar as funções sinápticas de curto prazo e potencializar as de longo prazo, agindo assim no processo de memória e aprendizado, ajuda na memória do aprendizado. Tá? Eu já falei na aula anterior de quarta-feira passada, mini live, do silício. O silício tem uma propriedade interessante de competir com o alumínio, vai atrapalhar a absorção do alumínio no intestino. Isso pode prevenir Alzheimer, que tem evidências mostrando que Alzheimer tem acúmulo de alumínio e outros metais tóxicos no cérebro. Tá? O ácido R-alfa-lipoico, tá? Esse é o antioxidante mais poderoso do organismo. Ele tem a ação de quelar metais, ele tem ação anti-inflamatória, antioxidante e também aumentar a acetilcolina, tá? Quelar metais significa tirar os metais pesados ruins do cérebro, tá? Então o R-ALA tem esse efeito. A naltrexona de baixa dosagem, a naltrexona de baixas doses, ajuda a diminuir a progressão do Alzheimer. Ele tem um efeito muito interessante de diminuir a inflamação e aí isso vai ajudar na micróglia, que são as células de suporte dos neurônios, tá? A substância conhecida como alfa-GPC, que é o alfa-gliceril, fosforil, colina, muito caro isso daí, infelizmente é extremamente caro de você fazer manipulado. É um fosfolipídio derivado da lecitina de soja e precursor da biossíntese do neurotransmissor acetilcolina. Tá? Ele tem a ação de potencializar a ação do hormônio liberador do hormônio de crescimento, que é o GHRH, aumenta então o hormônio de crescimento nas pessoas, né? E esse aumento de hormônio de crescimento vai melhorar o funcionamento do cérebro, tá? Melhora numerosos sistemas de neurotransmissores. Tá? As vitaminas antioxidantes, a vitamina C e a E, também são bem interessantes para evitar a doença de Alzheimer. Tá? A fosfatidilcerina é um fosfolipídio que toma parte da formação das membranas celulares, mantendo elas íntegras e
também integrando essas propriedades biomecânicas das membranas. Então, a fosfatidilcerina tem papel para prevenção do Alzheimer, melhora a atividade cognitiva e também melhora a memória e o comportamento. O piquenogenol, que é derivado do pinheiro marítimo francês, né? Ele tem um efeito antioxidativo, melhora o fluxo sanguíneo do cérebro, melhora a função cognitiva e pode ajudar a prevenir o Alzheimer. A carnitina, acetil L-carnitina, tem ação também antioxidante, melhora a acetilcolina e melhora também o funcionamento da mitocôndria. O Panax ginseng, que é o ginseng coreano, ele vai ter um efeito em altas doses para melhorar também a memória. Aquela erva importante, muito importante da medicina Ayurveda, da indiana, que nós usamos muito para fadiga adrenal, o ashwagandha, que o nome da planta é Withania somnífera. Tem um efeito muito bom também no cérebro para quem tem risco de desenvolver o Alzheimer, que tem as formas leves da doença. Ele vai inibir a acetilcolina e vai ter efeito vai inibir a acetilcolina, vai ter efeito neuroprotetor e vai reconstruir sinapses, tá? Na verdade, ele vai inibir a acetilcolinesterase, aquela enzima que destrói a acetilcolina. Então ele vai aumentar os níveis de acetilcolina e vai ter efeito neurotransmissor. A uridina, tá, que é um precursor do material genético do nosso corpo, que é o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então a uridina melhora os níveis desse DNA do RNA, a regeneração deles, né? Melhora também a produção de moléculas energéticas, que são a adenosina trifosfato, que é o ATP, e a guanosina trifosfato, que é o GTP, assim aumentando os dendritos e sinapses neurológicas, tá? E tem várias outras substâncias, pessoal, que você percebe que essa aula está muito extensa já, porque muita coisa pode ajudar, tá bom? Mas entre outras coisas que tem bastante ação antioxidante anti-inflamatória, você tem o resveratrol, que é rico na casca da uva, da uva, né? Que é também rico no vinho tinto, o chá verde, o extrato de semente de uvas, o extrato de café verde, né? Que tem o ácido clorogênico, os polifenóis, e extrato de blueberry. São todos antioxidantes que também podem ajudar no caso do Alzheimer, tá? Então, pessoal, como eu falei muita coisa até agora, você deve estar confuso, tá? Eu quis ser completo aqui, então passei por muitos itens, tá? Então, o que eu falaria para vocês que vocês não têm a doença ainda, mas querem evitar o Alzheimer? Vou dar aqui minha lista pessoal de prioridades, tá? De prevenção. Eu não quero dizer aqui que eu sou dono da verdade, outro médico pode ter outra opinião. Isso aqui é mera opinião minha, tá? Dos que seriam os mais fundamentais, tá? Portanto, cabe vocês também pesquisarem suas próprias fontes e chegar às suas próprias conclusões, tá? O principal, pessoal, é sempre hábito saudável de vida. Nunca passe por cima disso. Isso é fundamental. É melhor que você não gaste um centavo com remédio ou com suplemento antes de melhorar os hábitos de vida, tá? Que inclui, como já falei, alimentação adequada, exercícios físicos, exposição adequada ao sol para você melhorar a vitamina D, tomar água de forma adequada, né? Evitar o estresse, se informar periodicamente sobre saúde, né? E ter uma boa noite de sono. Esses são os principais, tá? Então, fora os hábitos de vida, o que seria a minha lista de prioridades, tá? O ômega 3, né? Na forma do ácido DHA, né, que é o docosahexaenoico, que é o principal ômega 3 para o cérebro. A curcumina, que tem muito efeito anticâncer, então eu colocarei ele no topo da minha lista também como um dos principais elementos que eu usaria para ajudar a prevenir o Alzheimer. Também que ele ajuda também outras doenças inflamatórias no corpo. Todas as vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B, as vitaminas antioxidantes, a vitamina C, D e E são muito importantes. Outros antioxidantes aqui eu poderia colocar também, mas estou colocando aqui uma lista de prioridades. O ácido o ácido lipoico, o ácido lipoico, tá? Esse ácido lipoico é muito importante, também é um antioxidante muito poderoso. O magnésio é fundamental também, porque a alimentação nossa hoje em dia está com deficiência de magnésio. E o óleo de coco. Então eu colocaria esses como os principais para quem não tem a doença e quer fazer uma prevenção efetiva, tem histórico familiar, por exemplo, como eu. Eu tenho 3 parentes diferentes, né? Uma avó, uma tia-avó materna e uma avó paterna que tiveram essa doença. Então eu me preocupo muito com Alzheimer, então eu já faço uma prevenção e eu uso essas substâncias aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Casos leves de Alzheimer, casos moderados. Além das substâncias anteriores, eu entraria com persina A, NADH, PQQ, coenzima Q10, o alfa-GPC, a fosfatidilcerina, a naltrexona de baixa dosagem, a pantetina, o ashwagandha,
o ginkgo biloba e o panax ginseng. Na minha opinião, seriam os mais interessantes de entrar. Não que os outros não tenham valor também, mas eu colocaria esse como prioridade, além da lista anterior, para casos leves a moderados de Alzheimer, tá bom? Então, pessoal, eu sei que isso aqui fica caro, às vezes, de você usar todos esses suplementos, principalmente pessoas que estão idosas, que não têm, às vezes, uma fonte de renda muito boa, às vezes está dependendo da família, mas realmente a gente tem que depender, muitas vezes, do sistema de saúde nosso, da economia brasileira, que é muito instável, e também essa característica muito lamentável do nosso país, que tudo isso é muito caro aqui, principalmente as vitaminas e suplementos que deveriam ter isenção de imposto, são altamente tarifados. Então não dá para entender essa conduta do governo estadual, federal e municipal com coisas que poderiam salvar vidas. Mas infelizmente esses medicamentos podem ficar muito caros, esses suplementos, né? Dependendo das pessoas não terem condições de comprar, né? Então, com palavras finais, nunca se automedique e procure médico na linha integrativa, tá? No caso de São Paulo, vocês têm a minha ajuda na região de Santo André, como eu já falei, já deixei endereço, telefone, e também podem acessar o link alain.med.br/indicações para outros médicos. Então eu vou estar respondendo agora as dúvidas, tá, pessoal? Pode ser que eu perca alguma dúvida, então se vocês perceberem que eu não respondi a dúvida, por favor, façam a pergunta de novo, tá? Boa noite, Rita Auxiliadora, que está falando da Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba. Obrigado por estar acompanhando essa live, viu? Daniela dos Santos, boa noite, tudo de novo. Boa noite, Janete, já cumprimentei a Janete. Cris Tarcia também, boa noite. Tá? A Ana Paula me deu uma ajuda aqui, então eu acho que ela anotou algumas dúvidas. Então eu vou olhar a listinha dela das dúvidas aqui e responder as dúvidas, tá bom? Tem alguém perguntando sobre vitamina B1, acho que é o Luciano ou Luciana, não sei se é Luciano ou Luciana, perguntando se previne Alzheimer. Que eu saiba não, tá? As vitaminas que previnem mais o Alzheimer são aquelas que eu falei, a B3, B6, B12 e o fólico, que é o B9, tá? O Luciano também pergunta se a apneia do sono é causa de doença de Alzheimer. Não, a apneia do sono não é causa de doença de Alzheimer, mas é mais comum a apneia do sono em quem tem deficiência de testosterona. Então pode ser que a pessoa que tem deficiência de testosterona tenha as duas doenças, tanto a apneia do sono quanto o Alzheimer. Alguém está perguntando a diferença de demência vascular e Alzheimer. A Janete está perguntando. Olha, a diferença é o seguinte, a demência vascular, você vai perdendo os neurônios porque o seu cérebro está pouco irrigado, está pouca irrigação. Você perdeu artérias no cérebro que não estão mais suprindo oxigênio para os seus neurônios. Tá? Isso é demência vascular. A demência por Alzheimer é multifatorial, como eu expliquei, e uma das causas é aquele acúmulo de proteínas no cérebro. Então são duas doenças diferentes que têm o mesmo efeito de destruir neurônios, tá? O André Martins pergunta, o que a medicina integrativa tem a oferecer ao paciente com declínio cognitivo leve para retardar Alzheimer? Eu fiquei falando a última meia hora isso daí, né, André? Se você só pegou a live agora no final, ela fica gravada, ela vai ficar gravada no alain.med.br/lives, aí você vai poder rever essa aula, mas o que eu estava falando nos últimos 40 minutos era isso, tá? Exatamente essa pergunta, tá? Como melhorar o Alzheimer avançado em esclerose sistêmica reumática? É isso? Eu não sei se é isso, estou entendendo corretamente isso aqui. Tá, melhorar o Alzheimer avançado, tomar aquelas medicações, memantina, rivastigmina, e tomar todos aqueles nutrientes que eu já falei na aula, né? A esclerose sistêmica reumática não é assunto da aula de hoje, eu não sei se você também soube especificar essa doença. Eu conheço esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. Eu não sei que esclerose sistêmica reumática é essa, talvez seja um termo inadequado, tá? Qual que é o melhor horário para tomar coenzima Q10? Você pode tomar 2 vezes ao dia, tá? De manhã à noite. Então essas são as perguntas que a Ana Paula anotou para mim num papel aqui que eu não consegui pegar no meu aplicativo do Facebook, tá? Tem mais alguma pergunta? A Cristiane parece estar perguntando sobre a lisina. Ela toma um suplemento de lisina. Lisina é um aminoácido, tá? Ela pode se redepositar no cérebro? Não, não é qualquer proteína que vai dar Alzheimer, é só as proteínas beta-amiloides, não tem nada a ver com lisina. Então pode tomar a sua lisina, não sei qual o objetivo de você tomar lisina, talvez seja para acalmar o cérebro. Isso não vai te provocar doença de Alzheimer não, tá bom? Que mais? A Cristiane pergunta do resveratrol.
Você pode tomar junto com vitamina Q10? Pode, só que a melhor forma de você tomar o resveratrol é sublingual. E o Q10 também pode ser sublingual, mas pode tomar também via oral. A Cristiane pergunta, você usa todos os suplementos ao mesmo tempo? Normalmente os suplementos, quase todos eles, tem que tomar 2 vezes ao dia, tá? Eu tomo bastante de manhã, antes de jejum. Alguns eu tomo depois do jejum, porque tem alguns que são mais bem absorvidos, por exemplo, com a vitamina D, é melhor absorvido junto com gordura, tá? Então, mas eu tomo eles, a maioria deles de manhã mesmo, tá? Deixa eu ver. Curcumina em cápsula? Tem cápsula, Cristiane, também tem na forma de pó. Você pode comprar o curcumina como tempero e usar na sua comida, tá? O Rui tá falando aqui, tem que ter grana para ter saúde, tá louco, só para rico, né? Então, Rui, eu não vou negar que muitos suplementos desses são caros, tá? Mas, como eu falei, eu frisei muito isso, tenha bons hábitos de vida, é o principal. Não adianta você ficar tomando suplementos caríssimos, que você vai ter o xixi mais caro do bairro e não vai se beneficiar. Então, o principal, tipo 80%, é você ter bons hábitos de vida, só 20% de suplemento. Então, espero ter respondido essa sua afirmação aí, tá bom? Que mais pergunta? Alguém falou de esclerodermia? Assunto de hoje não é esclerodermia e nem esclerose sistêmica, viu, Eliane? Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta sobre isso, mas não é o assunto de hoje, tá? Se você quiser perguntar depois, em off, você pode perguntar, tá bom? A Eliane está perguntando aqui, há como melhorar Alzheimer em estágio avançado, esclerose sistêmica associada? Olha, estágio avançado acho complicado melhorar, viu, Eliane? É bom você começar todas essas medidas que eu falei no começo do quadro, né, quando estiver leve ainda. Mas não custa nada tentar. Né? A pessoa já está num estágio avançado de Alzheimer, você não vai fazer nada também, não recomendo. Mas não tenha grande esperança de suplemento com a pessoa que está no estágio avançado de Alzheimer. Tá? Café com óleo de coco, o Cris está perguntando aqui, é uma boa sim. Eu mesmo uso de manhã, então eu coloco óleo de coco no café, porque aqui em São Paulo é sempre mais frio do que, por exemplo, aqui no Nordeste ou região do Norte, né? Então ele tá sempre na forma de gordura, então é bom você colocar no café para dissolver o óleo de coco, tá? A Cris está comentando aqui que ela usa shea e linhaça, óleo de coco também, ótimo. Continue usando que é muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver, agora tem vários comentários aqui. Não estou vendo mais perguntas. Se tiver, deixa eu olhar, deixa eu ver para o final. A Cristiane está perguntando aqui, por que o resveratrol é mais efetivo sublingual? Porque a absorção dele é muito maior pela via sublingual, ele não é destruído pelas enzimas do estômago, tá? Então a absorção é melhor pela sublingual, por isso que ele é mais efetivo, tá? Doutor, os neurologistas, a Daniela Belchior perguntando, doutor, os neurologistas afirmam que o Alzheimer anda junto com o Parkinson. Sim, eles têm muita semelhança sim, viu? Essas dicas também são válidas para o Parkinson? A maioria delas sim, é válida para o Parkinson, tá? Só que eu devo fazer uma live só sobre esse assunto do Parkinson também, tá bom? Mas assim, você pode adotar a maioria das medidas sim para prevenir Parkinson sim. Esse comentário seu é válido sim, viu, Daniela? A Nilith pergunta, aqui tá lento a internet, vou assistir o vídeo. Tá bom, você pode assistir o vídeo. Lembrando, pessoal, você perdeu a live, não conseguiu acompanhar a live, tá com conexão instável, todos esses vídeos foram gravados. Todo no início das minhas lives eu falo isso. Tá? Tem um link, alain.med.br/lives, L-I-V-E-S. Tá? Então você pode estar vendo a live depois gravada. Ou você pode ter também no Facebook, pode também no YouTube, no meu canal do YouTube. Você vai lá, alain.med.br/canal, você assina meu canal automaticamente. Tá? Pessoal, então acho que é isso. Tá? Já estou com um tempo bem longo de transmissão já. Eu acho que eu vou encerrar a transmissão. Tem mais alguma última pergunta? Vou responder uma última pergunta se tiver e vou encerrar a transmissão, tá bom? Para quem acompanhou até o final, agradeço muito vocês terem assistido essa live. Agradeço vocês. Peço desculpas pela minha voz hoje, está um pouco alterada, estou com um pouco de faringite. Eu peguei uma gripe no meio da semana aí, estou me recuperando, tá? E portanto, a minha voz está um pouco diferente hoje, tá? E também estou tossindo um pouco. A última pergunta, então, que eu vou responder de hoje, a Rosilene Brum pergunta, quem tem doença celíaca e sensibilidade ao glúten é mais propenso a Alzheimer? Olha, pode ser que sim, Rosilene. Do que eu estudei, nunca vi nada a respeito disso, relacionando a doença celíaca com Alzheimer. Mas a doença celíaca aumenta o risco de outras doenças autoimunes, tá? Não sei Alzheimer, mas com certeza é mais uma razão para você evitar o glúten, tá?
Então, muito obrigado por ter acompanhado essa live, obrigado por ter assistido ao vivo. Quem não assistiu ao vivo pode depois assistir as gravações, como eu já expliquei, no meu site, também no YouTube. Desejo uma excelente semana para vocês e eu devo gravar uma live no meio da semana. Estou tentando fazer agora 2 lives por semana, vou fazer uma na quarta-feira, tá bom? Um grande abraço e beijo para vocês e excelente domingo.